Olá, sejam bem-vindos ao Bahia da Gente. Nesse programa, falamos de personagens que representam nossa cultura, nossa música, gastronomia e história. Hoje a gente vai entrevistar uma pessoa que é aqui de Salvador e teve contato com a música desde que nasceu. Filha do compositor Gileno Félix e afilhada do cantor e ativista Lazo Matumbi, não teve jeito, né? Sua trajetória musical começou desde cedo. Aos 16 anos, já cantava em espaços da noite soteropolitana. Em 2009, aos 20 anos de idade, entrou para a Orquestra Afro-Sinfônica e, graças a essas influências musicais, cursou canto popular pela Universidade Federal da Bahia. Foi uma das cofundadoras do grupo Sertanilha. Lançou 3 discos, ganhou prêmios e fez turnês no Brasil e na Europa, até o ano de 2017, quando a cantautora gravou seu primeiro álbum solo, Dentro Ali, que contou com as participações especiais de Luiz Melodia, Lazo Matumbi e já trabalhou ao lado de grandes nomes da música brasileira, como Luiz Melodia, Mateus Aleluia, Daniela Mercury e Zezé Mota. A Yaci Pedreira Félix faz parte da nova geração de cantoras baianas e é bastante conhecida no meio musical por ter uma voz afinada, no tom certo e muito agradável. Vamos bater um papo e conhecer mais sobre esta mulher baiana extraordinária. A Yaci. Amarelo cura, disse um muro para mim. Essas paredes falam coisas sábias como que a contracultura é um belo clichê. E se o Gilberto vier me dizer que essa cena tá sensacional, eu nem discordo, nem digo que sim. Tá difícil, mas não tá tão mal. Ainda há doçura, basta ver no jornal. Amarelo flor é de cultivar, sem nenhum pudor. Bom é se amar. Yerari, 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 Rapaz, abri assim um programa, que inspiração! Muito obrigada, que prazer estar aqui conversando com vocês. Que ótimo! Então vamos... Primeiro a gente tem que começar por essa música, então. Bora! Como foi a composição dessa música? De quem é? Que ela é linda, né? Amarelo Cura é uma canção do Lucas Pitangueira. Eu também sou professora de canto. Sim. E o Lucas, ele era meu aluno na época que ele me apresentou essa canção. Eu já achei lindona e a gente começou a trabalhar a canção para ele cantar. Ele se inscreveu no Festival da Música Educadora, da Rádio Educadora, Sim, né? sim. Venceu o concurso, né, com essa canção, venceu o festival com essa canção. E eu estava caçando músicas para o meu segundo disco. A gente ainda estava nesse período de pandemia, isolados em casa. E eu buscando uma canção que falasse de um amanhã mais positivo, lembrei novamente dessa música de Amarelo Cura e uma mensagem muito forte, né? Veio uma mensagem muito forte para mim e principalmente de como as ruas nos ensinam, de como as artes das ruas nos ensinam, né? A gente vê pichada em vários lugares por Salvador e pelo Brasil, né? Amarelo Cura, as várias formas que a gente tem de ler, né? Esse amarelo cura, amar é loucura. E eu achei que tinha
tudo a ver, né? Pensar em fé que vai curar e tal. É uma semiótica, né? Tudo depende da forma que você está no momento, exatamente. como você lê, como é que se inspira aquilo. Exatamente. Já que a gente começou por aí, então eu vou pular um pouquinho, depois a gente volta. A pandemia, foi quando você realmente começou a dar aulas de canto na pandemia? Não, eu já dava aulas antes. Logo quando, na verdade, logo não, mas um pouquinho depois, alguns anos depois de eu ter entrado na Universidade Federal da Bahia para fazer a faculdade de canto, eles têm um programa lá dentro, que são os cursos de extensão, onde os alunos da universidade, junto com os professores, podem dar aulas, né, nesses cursos de extensão. E foi quando eu comecei a ter as minhas primeiras experiências lecionando. Me apaixonei, principalmente pela possibilidade de dividir, né, o que eu ia aprendendo ali com outras pessoas e poder inspirar, especialmente mulheres e mulheres pretas, né, que chegavam dentro do curso para aprender e para aprimorar, né, o que já traziam. E a partir daí eu fui também dando aulas em outros espaços. A pandemia veio para fortalecer, né, essa atividade que eu já exerço há algum tempo. Fez com que eu descobrisse um outro caminho também, que é esse caminho online, né? Então eu comecei a dar aula, inclusive, para pessoas de outros países. Oh, que maravilha. E a partir daí também, né, eu fui, enfim, me fortalecendo e estudando também, porque quando a gente dá aula, a gente acaba... Mas você falou assim de fortalecendo experiências. Vamos voltar lá para o início. Não teve como, né? Filha... Você nasceu numa família que tinha talentos, né? Então você sempre, desde criança, você sempre gostou de música. Como foi seu envolvimento musical? Mais que isso, meus pais, eu chamo sempre de planejamento familiar, porque o que é que eles fizeram? Quando eles descobriram que estavam esperando, né, uma filha, uma menina e tal, eles queriam muito ter uma filha cantora. E queriam que essa filha no futuro não precisasse escolher um nome artístico. Então, eles botaram o meu nome, Menina, Ayase. Eu pensei nisso, eu digo Ayase, será que já foi? Foi pensando nisso. Eles botaram meu nome pensando que essa filha cantora no futuro não precisasse escolher, né, um nome artístico. Fizeram isso com os meus 2 irmãos mais novos também. Escolheram os nomes pensando nas profissões. Qual o nome dos meninos? Beleza. Não vale dar risada, certo? Eu vou tentar, não prometo. Amon. Meus pais queriam um nome forte para um advogado. Meu irmão hoje é advogado, que botaram Amon. E a minha irmã mais nova, que eu acho que é o caso mais engraçado, eles queriam que ela fosse prefeita, olha, da cidade de onde meu pai nasceu, que é Salinas da Margarida. Sim. E eles botaram o nome para facilitar a publicidade, né? Meu Deus. Isso então, que é um planejamento familiar. O nome dela é Ellie. Ellie. Peraí, Ellie. é o nome de sua irmã? É Ellie, é? Não, é Ellie. Ellie. Mas se fala Tá, Ellie. tudo bem. Ellie. Eu entendi. Bate Ellie e tal. Ela hoje não é prefeita. Que pensamento avançado. Não é envolvida dele, né? com política, mas ela disse que tem interesse. Ela é mais novinha também, então quem sabe. Gostei. Que planejamento. Planejamento. Agora, já que a gente falou disso, em 16 anos de idade, como era tocar na rua? Era desafiador, porque eu sempre fui muito tímida. Era em bares, né, na verdade. Em bares, sim. em eventos. Eu fui fazendo muitos eventos, assim, coisas pequenas, né? Chá de cozinha, adorava, porque sempre tinha muita comida. E eu sempre muito comilona, adoro até hoje comer. Eu digo que eu sou ariana, com ascendente em câncer e com estômago em touro. Então... E virginiana um pouquinho, né? Mas tudo bem. Um pouco indecisa, talvez. Mas era desafiador porque eu sempre fui muito nervosa, muito tímida e eu ficava nervosa às vezes para poder comunicar isso. E essa timidez e nervosismo me acompanharam durante muito tempo. São balizas também importantes para preservar a gente, né, de algumas situações, mas... Ao mesmo tempo, eu sentia que barrava um pouco essa minha comunicação. Eu ainda aprendendo a lidar com o público, ainda aprendendo a me colocar, né, profissionalmente, tendo que fazer shows e acordar cedo no dia seguinte para poder ir para a escola, para ter aula, porque aos 16 eu estava terminando o meu ensino médio. Eu tocava numa banda que era fadada ao fracasso, porque o nome já era ruim, já era horrível. Meu Deus, você gosta assim? Éramos, veja. Ah, mentira. Que coisa incentivadora. Mas era com H, éramos. Mas era uma banda com vários talentos. Os meninos que tocavam comigo são meus grandes amigos até hoje. Praticamente todos seguiram também, né, carreira musical.
Um grupo extremamente talentoso, o Thiago Bala, inclusive, que é baterista, que estava tocando recentemente com o Tarcísio, com o Paulinho Boca de cantor. Tem o Silvio Carvalho. Então se espalharam, né? São talentos que se dividiram. O pessoal foi se Então espalhando. éramos a banda, hoje somos nós. Olha que legal. Então. Boa. É distrair, viu, produção? Boa. Vou Mas é isso, a gente foi caminhando assim, com uma banda de escola e a partir daí fui buscando outras experiências e descobrindo, né, me desafiando nesse cenário baiano e musical que, enfim, não é fácil. Não é não. Agora você optou por vários, você tem vários estilos, né? Quando eu fui ler sobre você, é contemporâneo, é jazz. Teve um grupo Sertanilha também que você fundou, Tem que ainda tem, né? Juntos. E ainda tem outra pegada, mas peraí, vamos apresentar Tarcísio. Sim. Maravilhoso. Tarcísio Santos, grande violonista, grande guitarrista, instrumentista fantástico que eu tenho a honra de ter comigo nessa jornada musical. Que maravilha, né? E toca muito, né? Guitarra, violão, gente, Compositor violonista, fantástico. Maravilha. Compositor, produtor musical, ele é um cara inspirador. E entre essas, vamos dizer assim, essas músicas, o que você prefere? Jazz, esse conceito, tem algum preferido? Jazz, blues? Eu gosto de música e é ela quem me chama. Se me toca de alguma forma, seja o estilo que for, eu me jogo. Eu gosto muito de, e acho que estou aqui para isso, né? Para interagir musicalmente o máximo que eu puder, tanto com artistas diversos, porque isso me move. Eu gosto dos desafios e acho que cada estilo musical traz um desafio diferente e pode ser comunicado, né, de uma forma diferente. Enfim, isso E você consegue misturar, vamos dizer assim, essa parte contemporânea, o afro, jazz. E ainda tem um conceito afro-baiano. Mulher, você tem alguma música, assim, alguma coisa assim que você lembra assim, do blues, do jazz que você gosta de tocar e Tarcísio possa acompanhar? Gente, que tem essa onda do jazz e do blues puro dentro do meu repertório é mais difícil porque como a minha história mesmo já conta. É tudo uma mistura, a gente vai misturando essas influências. Então, por exemplo, as harmonias que a gente traz tem muita influência dessa linha do jazz, né, dessa linha jazzista. Os voices que a gente vai criando, os arranjos, se você for escutar o primeiro disco inteiro, todas essas referências estão lá escancaradas e a gente vai misturando. O brasileiro e o baiano não identifica muito na linguagem portuguesa, né, na gramática portuguesa, o blues. Geralmente só se associa ao americano, ao soul, e geralmente quando fala assim, é um brasileiro cantando blues, jazz, geralmente não se associam muito, você não acha, não? Pô, eu não acho porque, na verdade, eu vejo o Brasil como uma grande esponjinha também, para o bem e para o mal, digamos assim. Sim, claro. Porque a gente acaba se abrindo demais e, às vezes, esquecendo muito das nossas próprias raízes, que são fantásticas e a gente virar as costas para a nossa própria cultura, eu acho que isso só enfraquece a gente. Mas, ao mesmo tempo, desde toda a história e desde o próprio início da nossa música brasileira, a gente já começou misturando outros gêneros que não são originalmente nossos. Então, a música brasileira surge disso, né? Surge das misturas. E a gente continua, né, fazendo essas misturas desde sempre. A Tropicália, que acho que é um dos movimentos mais recentes, digamos assim, que mostra muito essa mistura do rock and roll, das guitarras, né, dentro de uma linguagem mais brasileira e, enfim, olhando para o próprio umbigo, mas ao mesmo tempo conectado com o mundo, sabe? E dentro da minha música é o que eu tento muito fazer e o que eu vejo também muitos outros artistas buscando e fazendo, apesar de algumas segregações que a gente vai vendo também, né, ao longo do caminho. E como eu disse, as pessoas virando as costas para a sua própria cultura. O que eu vejo muito, inclusive, é as pessoas olhando para as produções musicais da capital e virando as costas para o que acontece no interior. Foi por isso que veio o grupo Sertanilha? Sim, o Sertanilha vem daí, porque a gente tinha muito interesse em mostrar essas nossas raízes do sertão de uma forma que não fosse tão estereotipada como a gente via por aí, fugindo da linguagem do forró, que é mais conhecida, mas que acabou resumindo as músicas do interior apenas ao forró. E a gente não é só isso. A Bahia tem uma extensão que é continental quase, é gigante de continental, mas beleza, é maior do que muitos países que tem, né, por aí.
E a gente tem várias culturas dentro desse estado e que precisam ser mostradas, histórias que precisam ser contadas. E dentro dessa nossa pesquisa, mais especificamente no Alto Sertão Baiano, nós descobrimos comunidades que ainda preservavam muito de uma história antiga, né, ancestral, das suas manifestações populares, e é daí que a gente se inspira. Um resgate. Não é nem resgate, mas a gente se inspira, porque eu não digo resgate porque isso ainda existe, sabe? Isso é nosso, então, isso está lá. Difundido, exatamente. Né? A gente precisa se olhar mais no espelho. E o objetivo do Sertanilha é esse, é fazer com que a gente se intere mais de outros sons, que não só os sons litorâneos, que não só o que acontece aqui à beira-mar, né? E que a gente tome isso como nosso, que a gente se identifique com essas histórias, que são as histórias de muitos parentes nossos, inclusive, né, das nossas famílias, que vêm dos interiores. Nossa, né, que muita gente foi perdida. Que vêm dos interiores para cá em busca de melhores oportunidades, sabe? Enfim, toda música, todo contexto musical, né, tem uma história, muita história por trás, né? Então, a gente, para encerrar o primeiro bloco, a gente pode pegar uma música da Sertanilha? Sertanilha é difícil. Difícil? Porque eu posso cantar a capela. Ótimo. Porque, como o Tarcísio tá mais ligado nas minhas coisas mais solo, né? Aí, eu posso fazer uma capela. Deixa eu pensar. Talvez você até consiga chegar quem junto. Quem sabe? Lá, vamos ver. Fácil. Faça um groove de... Tipo, eu andava... Não, tipo quando a gente se vê. Massa. Você vai ver que é fácil. Pombinha do céu avoou, do gás que bateu, levou a alegria, deixou a saudade, o bem que eu tinha se perdeu. Pombinha do céu avoou, do gás que bateu, levou a alegria, deixou a saudade, o bem que eu tinha se perdeu. Saudade de me pousou, saudade de me pousou. Ai, pisa a cartiga, machuca a saudade da pombinha que avoou. Ai, pisa a cartiga, machuca a saudade da pombinha que avoou. Está voltando para o segundo bloco aqui do Bahia da Gente e falar mais dessa cantora, cantautora, a Yaci, que vai falar muito sobre ela aqui e sobre essas composições maravilhosas, essa voz extraordinária. A flor sai toda bonita, garbosa, toda enfeitada, parecendo a namorada, olhando pro teu jardim. Mulher, que é isso? Essa música, Luiz Melodia? Essa canção se chama Samba Sacerdócio. Eu tive o grande prazer de cantar ao lado do Luiz Melodia, foi um presente que ele deixou para mim, né, antes da partida dele. É uma canção que foi composta pelo meu pai, Gileno Félix, e pelo Paulo Muti, que produziu o disco, esse meu primeiro disco, e que está produzindo o meu segundo disco junto comigo. E foi super engraçado porque meu pai ele fez o poema da canção, enviou para Paulo, e Paulo foi pensando, compondo, né, a música e pensando na voz do Luiz Melodia para fazer esses contornos, né, melódicos e tal, cantando essa canção. Tempos depois dele ter me mostrado essa música linda, eu conheci o Luiz Melodia. Olha. E aí rolou uma aproximação e tal, e aí, pela abertura dele, ele falando super bem de mim, não sei o que, vou chamar ele para participar do disco. Oportunidade. Né, e aí, quando ele topou, pensando numa música pra gente fazer junto, aí, por que não aquela música que Paulo e meu pai já compuseram pensando nele? E aí acabou entrando, ele gostou muito da canção também e ficou, mas são essas sincronicidades da vida, né, que acontecem e que vão puxando a gente para experiências maravilhosas. Falando de experiências, sincronicidade da vida, a gente estava falando sobre isso aqui um pouco no intervalo, das dificuldades dos baianos, das mulheres pretas baianas, ou que seja, né, em qualquer gênero. A gente tem uma dificuldade aqui, você acha, o baiano, de ter essa projeção
A gente tem vários exemplos aqui na Bahia, né? Eu acho. Como eu estava falando antes, né, que muitas pessoas vêm dos interiores para cá, né, migram para buscar novas oportunidades, melhores oportunidades, né, vêm para a capital aqui, no caso Salvador, né, capital da Bahia. Eu vejo dentro do cenário artístico ainda São Paulo como um dos grandes polos e cada vez mais artistas têm procurado esse espaço para obter mais notoriedade, né? É como se depois dessa validação que São Paulo dá, as pessoas aqui pudessem dar mais espaço para a música que é feita aqui. Né, do teatro como fosse uma projeto, você não acha? Eu não acho que é só abrir a cortina. Eu acho que aí tem algo que não é positivo, porque você acaba enfraquecendo. Se você tira os artistas daqui para que eles vão para outros espaços, né, para outros estados, para a partir daí poderem progredir, sendo que são os mesmos artistas que estavam aqui produzindo da mesma forma, sabe? Eu acho que isso não fortalece a nossa cena musical, isso faz com que você concentre cada vez mais os artistas lá e tire daqui. E, querendo ou não, para muitos dos artistas baianos, aqui é o lugar de inspiração, aqui é o lugar onde a gente pesquisa. Sim. E eu gostaria muito, muito de poder apresentar mais aqui dentro da minha própria terra. Cultural, um berço de história, mas né, que infelizmente não nos abraça como nós precisaríamos ser abraçados. Isso faz com que cada vez mais a gente tenha que buscar oportunidades fora. E com você aconteceu isso? Acontece. E aconteceu, por exemplo, no seu caminho, você teve que ir, voltar. Sua trajetória, você teve sorte, como é que foi? Acho que não dá pra gente contar com sorte, né? É muito trabalho, muito estudo, muita dedicação o tempo inteiro em período integral, que é muito cansativo, ainda mais sendo mulher, ainda mais sendo, né, uma mulher preta. Eu não fui para São Paulo, eu tenho essa resistência, porque eu quero muito crescer e vencer no meu lugar. Eu acho que o mínimo que o nosso lugar de origem tem que promover pra gente é oportunidades, sabe? E eu fico aqui também como um símbolo de resistência, mas para fortalecer a nossa cena, sabe? Para trabalhar daqui, para fazer daqui. Mas é cansativo, é exaustivo. Eu tenho tido grandes oportunidades fora, especialmente fora do país, então voltamos recentemente da Colômbia, onde eu fui selecionada, a única brasileira selecionada para a maior feira de música da América Latina, que é a Circularte, que acontece em Medellín, na Colômbia. Gente, eu ia falar que ela está sendo muito humilde, viu? Mas ela já tem uma projeção na Europa, né? Ela não, eu sou resistente aqui, mas ela já tem uma projeção maravilhosa. Não, a gente vai trabalhando, a gente vai conquistando as coisas. Eu tenho tido aberturas lá, né? Vou voltar agora para a Colômbia em maio. Tem alguns convites para a gente fazer coisas em Portugal e na Itália. Mas solo, com em grupo? Junho, com o meu trabalho solo. E aí a gente vai fazendo formações diferentes, né? Para poder atender. São muitas dificuldades que a gente sofre, especialmente sendo artista independente também, né? Dentro desse mercado. Então, não tem como dizer que é sorte, que existe... que dá pra gente contar só com sorte, né? Não sou herdeira, já começa por aí. Aparece a sorte ali, se você não agarrar e não tiver capacidade para aquilo, mas você tem que estar no lugar certo. Para estar nesse lugar certo, você já tem que estar ali ligada e tá fazendo. Então não é só sorte, sabe? Você tem que fazer, você tem que cavar a sua oportunidade. Não é sorte, você tem que cavar a sua oportunidade. E no meio de tantos outros artistas incríveis que estão fazendo, que estão produzindo, e fora todas as outras muitas dificuldades que a gente sabe, do QI, né? Do quem indica aqui e tal, a galera que vai furando fila e não sei o quê. Você fica meio perdida e meio desacreditada. Eu não quero jogar um banho de água fria e dizer, não, é tudo... Não, é massa, é muito gostoso. Mas tem esforço por trás, né? Muito, tem muito suor, tem muito sangue. E não só meu, mas de toda uma cena que vem acompanhando, né, que vem tentando aparecer, que vem lutando para existir, na verdade, especialmente no período da pandemia e pós-pandemia, onde durante a pandemia a gente não tinha oportunidades para existir mesmo. Eu vi muitos amigos, muitos músicos incríveis largando a música, especialmente mulheres, pretas, homens, pretos, completamente vulneráveis. Manter, né? Exatamente. Agora me diga uma coisa, a gente tá falando do Indica, tem um álbum seu, Dentro Ali, né? Dentro Ali, foi meu primeiro álbum. Sim. Meu primeiro Tem disco. alguma música que você queira tocar assim, sua querida, assim, Meu Xadazinho é De Qualquer Maneira, que foi a primeira canção que eu compus, na verdade. Eu nem tava pensando nela para o disco, eu compus, assim, despretensiosamente
para um amorzinho que eu tinha na época. Ah, eu meu queria Deus. dar de presente para ele. Então você se espelha. Eu estava lendo sobre você que às vezes você vê nas músicas, você falou isso em algumas entrevistas, vê nas músicas experiências suas que você Sim. diluma e dentro ali foi dessas músicas. Tiveram músicas. De qualquer maneira, também, né? dentro ali é uma canção que eu gravei, mas que foi composta pela Lued, que eu me encantei logo de cara, assim. Ela não tinha ido ainda para Sim. São Paulo quando eu conheci essa canção, né, dela. Ela estava apresentando no Teatro 18 aqui. E foi lindo, né, vê-la cantando, aquela música não saía da minha cabeça e aí eu decidi gravar. 2017 isso. Oxe, isso foi antes de 2017. Quando eu conheci a canção, foi antes de 2017. O processo para eu gravar o disco, na verdade, é um processo longo também, porque independente, sem apoio, sem edital e tal. Então, foram 3 anos gravando o disco e assim como eu tô agora, 3 anos para poder finalizar o meu segundo disco também. Então, todo mundo em qualquer área a gente sabe. Mas o meu xodózinho desse disco dentro ali, é de qualquer maneira, que foi essa primeira canção que eu compus despretensiosamente, que eu não acreditava, mas que, por incrível que pareça, é a mais escutada do disco. As pessoas sempre falam com muito carinho dessa música e isso pra mim é sensacional. Ver a minha música abordando outras histórias, né, e fazendo parte dessas histórias das pessoas, tendo essa conexão real, não tem preço. Tarcísio acompanha essa música? Essa sim. Aê! Tarcísio respirou aliviado, né, Tarcísio? Vamos lá. Se eu te provar que o nosso amor é bom, que os nossos corpos vibram no mesmo tom, que a luz, o sol e o mar torcem pra nos ver chegar, você vai querer me dar abrigo, de mãos dadas caminhar, me perder, me embriagar, me espelhar no azul do teu olhar, olhar. É tempo, é dengo, é cafuné do bom. E a gente ama de qualquer maneira. Os seus braços são meus braços, minhas mãos, as suas mãos. Seu sorriso é sempre o meu sorriso. Desenhando os nossos laços, tatuando os nossos traços. Somos dois, somos um. Coração. Uau! Palma de palma, maravilhoso. Obrigada. Que paixão, viu? Ô, menina, quando a gente ama, né? Já dizia Oswaldo Montenegro. Ama. E aí, voltou? Terminou mesmo? Terminamos amigos. Eu tenho hoje uma nova paixão. Ele sabe dessa música? Claro que sabe, Meu ele Deus. ama essa canção. Que maravilha. Não tem besteira. Pra não criar atrito, vai vir uma próxima música pro amado. Pelo amor de Deus. Não, acho que tudo que a gente vive é estrada para trazer né, a gente para onde a gente está hoje. E parece que quando a gente sofre de amor, a gente fica com a inspiração, né? Eu gosto mais de não de sofrer, mas de declarar o amor. Que linda a música. Essa música é muito bonita. Foi feita para declarar, né? E na verdade, eu queria fazer um presente de Natal para ele e eu não tinha dinheiro para comprar um presente de Natal. Vou fazer o quê? Eu vou tentar fazer aqui uma música e tal, mas despretensiosamente. Aí a gente gravou e... Mas você toca também? Toco mais para compor, para estudar, assim, para me acompanhar, eu conto com Tarcísio e com vários outros músicos que são fantásticos e que me honram com essa presença. E o Prêmio Caymmi, você já foi indicada, né? Fui indicada como melhor intérprete, o Sertanejo também foi indicado como melhor show.
A gente é um prêmio super importante, né? Sim, e que estimula bastante. muito a nossa produção musical baiana. Pena que não está rolando agora, mas espero muito que volte Com certeza. em breve, porque esses prêmios eles nos ajudam, né, a continuar produzindo. Mas também o Sertanilha foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira por 2 vezes, com os 2 discos, né, que a gente lançou. Ganhamos o Prêmio Dinamite como melhor álbum regional também. Enfim, tem... E hoje, quais são os seus planos? Meus planos são muitos. Musicais, vamos tentar resumir um pouquinho. Beleza, musicais. Vamos tentar. Eu tenho um disco agora para lançar ainda esse ano, em 2023. O disco se chama Eu Andava Como Se Fosse Voar. Uau. É um disco que sai também de forma independente e que vem com grandes participações especialíssimas, como, por exemplo, o maestro Letieres Leite, que nos deixou há pouco tempo, nesse período de pandemia. Sim. Ele deixou esse presente para mim, participou de uma das faixas. Participação da Lué, de Luna, participação do Mestrinho. Alguns singles a gente já foi lançando, né? Eu já lancei 4 singles desse novo disco, como Nobre Mulher, que é uma canção que fala, né, sobre essas nossas dores femininas e que eu gravei com outras 7 artistas brasileiras de vários estados diferentes, né? E, enfim, falando sobre a dor e a delícia de sermos mulheres, né, nesses tempos de hoje. Amarela Loucura, que foi a canção que a gente abriu. Que linda. Quando a gente se vê, que é a canção que eu cantei com o Mestrinho. E, meu Deus, esqueci agora. Se Você Se For, que é uma releitura eu vi de uma canção da isso, Timbalada. menina. Você fez essa releitura. Essa música é linda. Eu gosto muito também. Quando eu li sobre isso, a releitura, eu digo, gente, que música ficou ficou linda. Que massa. Tá aqui, cante um pouquinho. Você consegue, Tarcizinho? Tarcizinho, Bora nessa. Um trechinho. É esse tom? Eu não tô lembrando agora o tom. É isso mesmo. Isso mesmo. Se você se for, como eu vou ficar? É que o meu coração preta não vai aguentar. Se você se for, como eu vou ficar? É que meu coração preta não vai aguentar. Por isso não me faça sofrer, não me faça lembrar da noite que passamos no Candeal a swingar. Por isso não me faça sofrer, não me faça lembrar da noite que passamos no Candeal a swingar. Ei, não vá, não me deixe nessa solidão, venha. Meu brinquedo é contigo, ela não vá, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá. Meu brinquedo é contigo, ela. Uau, ficou maravilhosa. Tem que escutar no Spotify, no Deezer, em todas as redes de streaming. Quando vai ser lançado esse álbum? O álbum inteiro vai ser lançado agora ainda no primeiro semestre. Plataformas, pode Em todas falar. as plataformas digitais. Tem já alguns clipes no YouTube e vai vir muito mais conteúdo também. O Instagram dela é lindo, gente. Ai, cheguem lá. Me sigam, falem comigo, porque eu já falei, né, que eu tenho ascendente em câncer, eu sou carente, conversa. E hoje, o que você faz? Além de aulas de canto, quem quiser escutar mais você para contratar, como é que faz? Pode falar. Bom, é só falar comigo mesmo. Quem quiser escutar mais, na verdade. É super acessível. Você liga até pelo Instagram, ela atende. Alô, sou eu. Não, para escutar, chega no Spotify, chega no Deezer, iTunes, em todas as plataformas digitais nós estamos lá. Estamos no YouTube, estamos por todas as partes, é só buscar lá Ayassi. Para contratar os shows, tem o meu produtor Arthur Dazani, tem os contatos dele também lá nos meus perfis, no site www.ayassi.com.br também você consegue o nosso contato direto. Tem os contatos pelo Instagram, pelo Facebook, em todas as redes os contatos estão fáceis e nessas acessíveis. Plataformas todas você pode acessar, que já está no Spotify. Eu mesmo fui verificar, eu digo, gente, é maravilhosa. Tem muita coisa legal chegando, algumas colaborações que eu fui fazendo também, né, ao longo desse tempo, não só no meu disco solo, mas também, enfim, participações outras. Eu fiz, por exemplo, agora no período da pandemia, participei de um festival na Venezuela com um duo venezuelano que é fantástico, chamado Nexus Duo. Nós gravamos, disponibilizamos no YouTube pelo festival Andes Sonoros
E essa gravação vai sair também no Spotify, então quem quiser escutar Vete de mí, que é uma canção já muito conhecida do nosso cancioneiro latino-americano. Tá lá, estou cantando em espanhol. Ai, que chique! Guarda aí, viu, Tarcísio? Daqui a pouco a gente vai fazer essa. Sofra! Eu não sei quanto tempo faz, o Marcelo fez assim, mas tudo bem, depois conta. Mas eu quero saber uma última perguntinha pra você. Carnaval tocou? Você tocou? Carnaval, eu tava junto com Daniela, eu vi ela linda no YouTube, a imagem maravilhosa. Foi muito massa, uma experiência incrível estar junto com ela, sempre uma inspiração e eu fico muito honrada também, né, por ela me chamar E para ela dá compor. oportunidade mesmo a todos. Ela foi muito generosa, ela é muito generosa comigo e é sempre uma experiência fantástica, né? Poder aprender com quem já está aí há um tempo, abrindo caminho, né, para tantas mulheres poderem trilhar também, né? Fazer as suas histórias. Ali foi uma guerreira, né? Com certeza. E se hoje nós estamos aqui também é por conta de tudo que ela foi construindo, né? Então a gente precisa, sim, reverenciar todo mundo que veio antes, especialmente as mulheres. Com certeza. E principalmente porque ela é uma entusiasta da nossa música baiana e sempre reverencia muito a nossa cultura preta. Isso eu acho um grande diferencial, porque é uma artista baiana do Axé Music, né? Que encabeçou esse movimento do Axé Music e que nunca virou as costas para a música preta, né? Tá sempre junto com o Ile Aie, junto com outros grandes blocos, né? Nossos aqui da nossa terra baiana. Então, eu acho isso fantástico e eu bato palma, sim. Que maravilha. Gente, a gente vai botar aqui, no decorrer da conversa aqui, todas as plataformas. E eu queria encerrar. Qual a música que a gente pode encerrar? Tarcisinho? Quando a gente se vê. Tá. Essa eu tô. Deixa ela começar a tocar. Vai lá. Quando a gente se vê, a gente se fala. E a gente vai encerrando aqui o nosso programa Bahia da Gente com essa voz maravilhosa, a Yassi, ao lado do violonista Tarcísio. Maravilha, viu? A gente se vê no próximo programa. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê. Quando a gente se vê, a gente se molha na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê. Como é bom sonhar, sonhar com você. Como é bom sonhar e a gente querendo se ver. Quando a gente se vê, a gente se embola na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê. Quando a gente se vê, a gente se molha na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê. Maravilha!